No episódio de hoje, nós vamos falar sobre duas virtudes que muitas mulheres nem imaginam que são virtudes. Na verdade, tem muitas mulheres que trazem essa virtude para aquela famosa frase, né? Não faço mais que a minha obrigação. Mas é muito interessante quando uma mulher reconhece o seu papel. É muito interessante e é muito sábio, é de muita virtude, quando a mulher sabe quando, como e aonde se posicionar. E o que ela precisa fazer para que ela consiga se posicionar da maneira correta. Isso é o mais incrível. E aliado a isso, essa mulher, ela entende a história que eu vou trazer para vocês hoje, é uma história incrível, uma das histórias mais famosas da Bíblia. Mas essa mulher que sabe como se posicionar, quando se posicionar, ela sabe do que é necessário para que ela se posicione da maneira correta. Ela é uma mulher que não carrega na sua identidade, não carrega no seu comportamento, na verdade, não é nem na sua identidade. Ela não transforma um comportamento de autossuficiência na sua identidade. É isso que eu quero dizer. Porque muitas mulheres acreditam que o que ela faz, que a forma como ela se comporta é a identidade dela, e não é. Tem muito comportamento que foi sendo aprendido ao longo da vida, que você, por ser tão automático e por ser não tão natural para você, você acredita que aquele comportamento faz parte de quem você é. E muitas vezes não faz. Foi um comportamento aprendido. Pode ser um comportamento como um mecanismo de defesa, como por exemplo a autossuficiência. E eu vejo muitas mulheres falando sobre sobrecarga. Sobrecarga feminina, sobrecarga materna, sobrecarga emocional. E aqui eu não excluo o fato de que realmente muitas mulheres vivem essa sobrecarga. Muitas mulheres que são mães atípicas, mães solos, muitas mulheres que têm que carregar a sua casa nas costas, porque em determinado momento o marido, ficou inválido, ou o marido está passando por uma depressão, ou está acontecendo alguma coisa a mais, ou tanto ela quanto o marido estão com foco total, estão dando all-in em um projeto, em um objetivo deles, né? E aí fica aí os dois administrando os pratinhos e as bandejas para que nada caia no chão. Então, sim, tem mulheres que vivem sobrecarga, mas tem muitas mulheres que acreditam que estão vivendo uma sobrecarga por causa do casamento, por causa da dinâmica familiar, por causa da maternidade, por causa que hoje é mãe de família, porque trabalha e etc. E aí, durante um processo terapêutico, se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou psicoterapeuta e psicanalista clínica de mulheres. E aí, durante um processo terapêutico, essa mulher acaba descobrindo que ela confundiu força com autossuficiência, porque é diferente, tá? Então eu vejo mulheres que se consideram autossuficientes, acreditam que não precisam de ninguém, que elas não confiam em ninguém, que elas conseguem fazer tudo sozinhas, que elas sabem de tudo, que elas vão dar conta de tudo. E essas mulheres vão para um nível de perfeccionismo, de controle exagerado. Elas controlam tudo, elas que mandam em tudo, elas tomam conta de todas as demandas. Eu tive uma cliente uma certa vez que ela me relatou que ela ficou irritada, chateada, porque o esposo tinha colocado o bebê para dormir sem que ele tivesse mamado no peito. Ela disse que naquele momento percebeu o quanto ela era controladora. E muitas mulheres vivem isso. Não deixa o esposo dar de mamar, o esposo catar um lixo, não espera o momento certo, é tudo ela que manda, ela manda nas viagens, é ela que comanda onde vai almoçar, é onde vai jantar, é ela que carrega o peso, é ela que faz tudo. Então vai se tornando uma mulher que acreditou que autossuficiência era força, controle era força e perfeccionismo. Perfeccionismo ela também confunde com força. Por quê? Porque devido a essa autossuficiência, a esse controle exagerado, ela acredita que ela tem que fazer tudo muito bem feito. Ela não pode errar, ela não se dá o direito de errar. E quando erra, ela se penaliza. Ela se considera uma mulher fraca, incompetente, incapaz. Ela acaba se tornando a sua pior inimiga. Ela acaba se tornando literalmente a vilã da sua história. Porque ela se penaliza, porque errou, porque fraquejou, porque não conseguiu persistir, não conseguiu chegar no resultado. Tem muitas mulheres que se culpam por se sentirem cansadas, por se sentirem exaustas. Entende? E aí é um ciclo que fortalece o outro. É muito interessante falarmos sobre as virtudes dessa mulher que eu vou trazer aqui hoje, porque ela entendeu que ela não ia dar conta de tudo sozinha. Muitas vezes, essas mulheres que confundem força com essa questão do perfeccionismo, do controle e tudo mais, e da autossuficiência, elas acabam se afastando até de Deus. Elas acreditam que Deus não tem parte nenhuma, não tem responsabilidade nenhuma com ela. Sabe? E que não tem ninguém por ela. Quantas vezes eu já ouvi mulheres dizendo, eu não tenho ninguém por mim. E eu digo, você não tem ninguém por você? Ou você não permite que as pessoas te ajudem? Ou você não permite que as pessoas cheguem até você? Ou você não quer incomodar? Alguns dias atrás, eu estava conversando com uma mulher e ela me disse, Marjorie, aconteceu tal episódio comigo e eu me surpreendi. Porque nesse momento eu percebi
que eu cuido de todo mundo e que no momento que eu preciso, eu não tenho ninguém por mim, eu não tenho ninguém pra cuidar de mim. E aí eu disse pra ela, eu te enviei mensagem, eu te fiz essa e essa pergunta. E aí ela disse, não, mas eu não queria te atrapalhar porque é a sua dinâmica. Eu falei, olha só, você estava precisando de ajuda. Neste momento você não deveria ter se preocupado com como eu ia me organizar pra te ajudar. Nesse momento você não se preocupa com o outro, você tem que se preocupar com você mesma. E quantas vezes você tá precisando de ajuda? E agora eu tô falando com você mesmo. Quantas vezes você está precisando de ajuda? Você está precisando de um cuidado? Você está precisando de uma conversa? Mas a sua cabeça fica assim, ó, não, eu não quero incomodar. Não, não vou ligar pra fulana não, que eu vou incomodar. Ah, não, não vou pedir ajuda não, porque a dinâmica da pessoa, eu vou atrapalhar. Não quero atrapalhar. Ah, não, não precisa ninguém cuidar de mim não. Sabe o que essa pessoa virou pra mim e falou assim? Eu me viro. Ela estava internada, ela estava impossibilitada de fazer qualquer coisa. Eu me viro. E aí sabe o que ela disse pra mim? Meus filhos também se viram. Eles sabem se virar. E aí você entrega uma demanda pros seus filhos, entrega uma obrigação pros seus filhos, coloca uma carga sobre os seus filhos que não é deles. É sua. É você que acredita que você dá conta de tudo. É você que acredita que você sabe se virar sozinha. É você que acredita que você não precisa de ajuda. É você que acredita que você não pode atrapalhar a vida dos outros. É você que acredita nisso tudo. Os seus filhos, pode ser que eles não sejam como você. Que eles precisem sim de ajuda. Que eles não sejam autossuficientes como você tem sido. Entende? E aí o que acontece? Existe um motivo do porquê você se sente assim. São feridas emocionais lá da infância, de abandono, de rejeição, de negligência materna, paterna. Talvez você teve que se virar muito cedo. Normalmente mulheres que tiveram que aprender a se virar muito cedo, a se defenderem, a literalmente evitar a morte a qualquer custo, né? Evitar abusos. Enfim, você não tinha ninguém pra cuidar de você. Você teve que aprender a se virar muito cedo. Você mesmo, muito novinha, com 8, 10 anos, é você que tinha que fazer sua matrícula na escola, senão você não estudava. E se você não estudasse, você apanhava. Você tinha que se resolver. Se você não fizesse comida, ninguém te perguntava nem se você estava com fome. E se você reclamasse que estava com fome, também apanhava, era negligenciada ou era abusada psicologicamente. Você tinha tanto medo de incomodar que você não pedia nada, que você não falava nada. Se você tivesse fome, ali calada você ficava, você bebia uma água para encher a barriga, né, para disfarçar a fome. E aí você foi aprendendo a se virar para sobreviver. Aprendeu a se virar muito cedo. Então hoje na vida adulta você é essa máquina. Você vai, você faz, você resolve. Ninguém vai me ajudar, não, eu resolvo sozinha, eu me viro sozinha. E muitas vezes você tá impossibilitado. Você tá em cima de uma cama de hospital, mas não, você tá pensando em todo mundo. Você tá pensando em facilitar a vida de todo mundo, menos a sua. Menos a sua. Só que se você não verbalizar que precisa de ajuda, quem é que vai saber que você precisa de ajuda? Ninguém vai saber que você precisa de ajuda enquanto você é a que ajuda todo mundo. Ninguém vai saber que você está destruída por dentro enquanto você finge ser a estrutura de todos ao seu redor. Porque se você não está bem consigo mesma, se você não está se sentindo bem, se você está se sentindo frágil, você não dá conta de sustentar ninguém, você não dá conta de ser a estrutura que sustenta ninguém, você só acha que você está conseguindo. E é muito interessante porque Esther, ela deixa uma lição para nós, ela deixa uma lição. O livro de Esther é um livro bem pequeno na Bíblia, mas tem muitas lições. E hoje eu quero falar sobre o que está escrito lá no capítulo 4. Olha só, mais à frente, para você que não conhece a história de Esther, Esther era Hadassa, foi criada pelo seu primo, ela foi criada como filha pelo seu primo, ela era bastarda, vamos dizer assim. E aí ela foi criada pelo primo e ela foi escolhida pelo rei para ser sua esposa. Ela era muito linda. Aqui no livro de Esther conta que ela era uma mulher muito linda. E aí então, o primo de Esther, quando ela se casa com o rei, ela se torna Esther. E aí o primo de Esther, ele começa a ser perseguido. E um homem aqui do reinado aqui, um camarada aqui do rei, não vou dar muito spoiler não, você lê lá, o livro de Esther é bem pequeno. E aí esse homem começa a perseguir o primo de Esther. Mardoqueu chama ele, deixa eu confirmar aqui. Mardoqueu, isso mesmo. Ele começa a ser perseguido. E aí, esse homem que fica tramando enforcar Mardoqueu, a praça pública e etc., começa a mandar mensagens para Esther. Vamos ler aqui a partir do começo. Eu vou ler poucas partes para você entender o que estava acontecendo aqui, ó. Mardoqueu pede ajuda a Esther. Esse é o título do capítulo. Quando Mardoqueu soube de tudo o que havia acontecido, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinzas e saiu pela cidade, chorando alto e amargamente. Jejuaram, choraram e lamentaram. Quando as criadas de Esther
e os eunucos vieram e lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito angustiada. Mardoqueu entregou a Ataque uma cópia do decreto publicado em Susã que ordenava o extermínio de todos os judeus. Esse rapaz que estava perseguindo os judeus e Mardoqueu, ele que tinha falado para o rei liberar esse decreto. E aí, o que acontece? Pediu a Ataque que mostrasse o decreto a Ester e lhe explicasse a situação. Também pediu a Ataque que a orientasse a ir falar com o rei para implorar por misericórdia e interceder a favor de seu povo. Então Ester mandou Ataque dizer a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias sabem que qualquer pessoa que se apresenta diante do rei no pátio interno, sem ter sido convidada, está condenada a morrer, a menos que o rei lhe estenda seu cetro de ouro. Além do mais, há 30 dias o rei não me chama à sua presença. E o recado de Ester foi transmitido a Mardoqueu. Então presta atenção. Ester se casou com o rei. Só que ela só podia aparecer na frente do rei quando ele a chamasse. Mardoqueu queria que Ester intercedesse pelos judeus diante do rei. E ela disse: não, peraí, todo mundo sabe que se eu aparecer de qualquer jeito, corre o risco dele me matar. Certo? Certo. Então Mardoqueu enviou uma resposta a Ester. Presta atenção nessa resposta. Não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. No episódio anterior, eu falei sobre o que você faz com aquilo que Deus te entrega. O que você faz com aonde Deus te coloca. É muito importante você refletir sobre isso. Se você não assistiu o episódio anterior, assista. Assista. Porque tem muitas vezes, Deus vai te colocar em lugares, não por você, não somente por mérito seu, ou não somente para usufruto, bom fruto desse lugar, para si mesma. Mas Deus vai te colocar lá por um propósito. E é muito importante que você reconheça o porquê que Deus te colocou naquele lugar. É muito importante que você reconheça, que você entenda aquilo que Deus quer fazer através da sua vida, aonde Ele te colocar. E esse reconhecer é uma virtude. Porque tem muitas mulheres que perdem pessoas, que perdem bênçãos, vamos dizer assim, que perdem conquistas, porque elas não reconhecem que lugares que elas têm alcançados é porque Deus tem um propósito com ela naquele lugar. Então, quando Ester reconheceu que ela estava ali, que ela tinha se casado com o rei por um propósito, olha o que aconteceu. Então, Ester enviou esta resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Susã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Ester. E aqui entra na parte da autossuficiência. Do eu faço tudo, eu dou conta de tudo sozinha, eu faço tudo sozinha, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de ninguém para nada, eu não preciso de ninguém para trabalhar, eu não preciso de ninguém para ter resultado, eu não preciso de ninguém para ser bem-sucedido, eu não preciso de ninguém para ser feliz, eu não preciso do meu marido para me sentir amada. Tudo isso são mentiras. São mentiras, porque ninguém faz nada sozinho. E aqui, além de Ester confiar em Deus, jejuar e orar para que Deus a abençoasse e a direcionasse naquele propósito, naquela função, ela também pediu para que os judeus, para que o seu primo, pai ali, orasse e jejuasse pela vida dela. Quantas vezes você sabe que você tem pessoas que você pode contar com elas e você não tem coragem de pedir ajuda? Porque você, na sua cabeça, você acredita que se você pedir ajuda, vão te achar fraca. Se você pedir ajuda, vão achar que você é incompetente. Se você pedir ajuda, vão achar que você é uma folgada. Quantas vezes? E aí você acredita que você precisa dar conta de tudo sozinha. E que se você não der conta de tudo sozinha, é porque você é uma fracassada, ou uma incompetente, ou uma incapaz. Isso não é verdade. Você sabe que não é verdade. E aí você começa um processo de autocondenação e autodestruição, porque você se culpa e se condena o tempo todo por não ter dado conta sozinha. Então, reconhecer que você não é autossuficiente, reconhecer que você precisa das outras pessoas, reconhecer que Deus te colocou em um lugar, te posicionou em um lugar estratégico, com um propósito. Tudo isso é virtude. É virtude. Não sei por qual objetivo, não sei qual é o propósito, mas se essa palavra está falando com você, você sabe exatamente o que Deus está querendo
te dizer com essa palavra. Então essas virtudes de Esther, além de toda a coragem, foi a questão da obediência. Foi a questão de confiar em Deus, confiar na parceria do povo dela, na união do povo dela. É a virtude de reconhecer. Reconhecer o seu papel, reconhecer o seu lugar e reconhecer que existe um Deus que cuida de cada detalhe. E não buscar por uma autossuficiência, a ponto de resolver tudo, vencer os seus medos. Mas ela conseguiu vencer o medo de ir diante do rei, porque ela sabia que ela tinha com quem contar. Primeiro Deus, o Deus dos judeus, e depois os seus. E aí logo no final de Esther, se você não conhece a história, leia. São 10 capítulos, se eu não me engano, é bem pequenininha, 10, 13 capítulos, não é muita coisa não. Deixa eu até checar aqui pra você, eu já cheguei no final. São 10 capítulos, o 10º capítulo é desse tamanhozinho. É bem pequeno, mas é um livro que traz muitas lições. É um livro onde nós vamos conseguir reconhecer virtudes que já existem em nós. É onde nós vamos entender que existem algumas virtudes que são extremamente importantes para que a gente consiga vencer batalhas, para que a gente consiga cuidar dos nossos, para que a gente consiga lutar as nossas batalhas sem nos destruirmos. Sem nos destruirmos. Porque a autossuficiência, ao invés de ajudar, ela nos destrói. Ela faz com que toda essa sobrecarga, todo esse peso emocional, ele seja ainda maior. E nós não conseguimos suportar tudo sozinhas. E isso não significa que nós somos fracas, mas significa que nós somos virtuosas, que nós somos sábias, que nós não precisamos carregar o mundo nas nossas costas. E eu espero que essa palavra fale com você e que você decida tirar das suas costas bagagens que não são suas, demandas que não são suas. Que você busque ter ao seu lado aliados. Mas mais importante, de entender isso, de retirar essas bagagens das suas costas e ter esses aliados. Pessoas, amigas, que você sabe que vai orar com você, que vai orar por você, que vai jejuar com você, que vai jejuar pela sua vida. E eu sei que isso é raro, é escasso, então valorize. Mas além de tudo isso, é você saber reconhecer que existe um Deus, mesmo que você não o veja, mesmo que você não sinta Ele o tempo todo. Ele é contigo. E isso basta. E é na sua fraqueza que Ele se fortalece. Porque se você já for forte o suficiente, você vai acreditar que você não precisa dele. O seu orgulho ele vai ser tão alto, você vai continuar acreditando que você é autossuficiente. E é na sua fraqueza que Deus se fortalece. É quando você diz, Senhor, nisso daqui eu não estou conseguindo. Nisso daqui eu estou fraquejando. Nisso daqui eu não estou me sentindo forte. Vem, Senhor, seja a minha força. Me fortalece. Me coloca no lugar certo. Abre os meus olhos. Me mostra com quem eu posso contar, em quem eu posso confiar nesse momento. Eu te garanto que por mais desafiadora que seja a situação que você estiver enfrentando, o fardo vai ser mais leve. Porque com Jesus o fardo é mais leve. Porque Deus ele é um pai que ele não quer te ver rastejando de tão cansada que você está. Deus não quer te ver desistindo, chorando pelos cantos de tão exausta que você está. Ele quer te ajudar a carregar esse fardo, a vencer essa batalha. Então que você receba essa palavra, em nome de Jesus. Não esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com uma amiga, medite nessa palavra, leia o livro de Esther. Se você quer saber mais informações sobre o meu trabalho, tem tudo aqui na descrição e eu te vejo no próximo vídeo.